A soberba antecipa a queda. Então veio a queda dele. Agora Davi, o que foi que aconteceu? Davi pecou muito mais do que Saul, mas porque Davi era humilde. Davi tinha uma capacidade de se humilhar, de se rasgar, né? A diferença dos De dois se era o coração. render, de dizer: eu errei, pequei contra o céu e diante de ti. Aí o Senhor não aguenta, Senhor, os teus pecados foram perdoados. Mas o outro não. O outro, ele se justificava. Então tem gente que não tem essa capacidade de voltar, de se dura humilhar, servil, né, pastor? né? E a Bíblia É fala, dura servil que a Bíblia fala. né, que é o pecado. Ele não se curva. A dura servil, o camarada não se curva. A sua cervical ela é de aço. Ela é de ferro, meu pastor. Não se curva. Então, a mole servil, o cara se prostra, ele se humilha. Ele, Senhor, eis-me aqui, Pai. É interessante, meu pastor, rapidamente uma observação, que o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano para expiação, né, e oferecer um sacrifício anual, o sumo sacerdote, que é cobrir o pecado do povo com validade só de um ano também. Jesus foi de toda a eternidade, glória a Deus. Ele entrava, quando ele entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, ele tirava, meu pastor, ele tirava toda a sua indumentária, tudo que identificava que ele era um sumo sacerdote, ele tinha que retirar. Ele só estava com sua indumentária diante do povo, mas diante de Deus não. Ele entrava sem indumentária alguma, não tinha escrito nele, quando ele estava no lugar santíssimo, Santo do Santo, representa sumo sacerdote. Se ele tivesse, ele ia ser repreendido por Deus, ele ia ser rejeitado. Então ele chega diante de Deus com uma veste simples, sem identificação alguma diante do Senhor. É isso que Deus espera de nós, que a gente se apresente a Ele sem identificação alguma. Você não vai se apresentar a Deus para Deus que você é mestre de teologia, que você é doutor, que você é médico, que você é advogado, que você é juiz, que você é desembargador. Não, nada disso. Deus nunca vai te receber dessa forma. Quando você se apresenta a Deus, um sinal de humilhação, você se apresenta a Deus: eu não sou nada. Para começar, não se dá carteirada para Deus. Ninguém, Senhor, aqui minha carteira de juiz, de delegado. Deus não funciona. A gente chega diante de Deus: Senhor, eu não sou nada. Eu sou um vaso de barro, Pai. Foi isso que aconteceu com Saul, né? Porque ele tinha sempre argumentos para tentar se auto-justificar diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo por causa disso. Porque se ele fosse humilde, se ele reconhecesse o seu erro, o seu pecado, a sua pequenez, né? Como ele foi o menorzinho, né, da tribo de Benjamim, ele se sentiu indigno no início. Ele começou bem, né? Ele nem sabia que ele ia ser rei. Ele foi atrás de uma jumenta perdida e encontrou um reino, né? Mas a arrogância subiu, a altivez de espírito. E aí Samuel, ele traz aquela palavra que é muito conhecida, né? Que quando ele diz assim, eu peguei o texto aqui, pastor, e ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Esse porfiar aqui, e o porfiar é uma pessoa obstinada, é uma obstinação. A pessoa coloca ele no centro, né? Ou seja, na verdade, quem tem que estar no centro é Deus, né? Ele Cristo é cristocêntrico. Nós temos que colocar Cristo no nosso centro. Quando nós somos egocêntricos, nós colocamos o nosso eu no centro. E aí nós nos tornamos obstinados. Porque a pessoa obstinada é aquela que não tem humildade para reconhecer os seus erros. Não gosta de ouvir. Não gosta que ninguém fale para ela, né? Quando você repreende uma pessoa e a pessoa não tem humildade para ouvir e receber aquela palavra, pelo menos para poder, né, refletir, é uma pessoa dura de coração, é uma pessoa obstinada, é uma pessoa que se tranca,
né, numa caverna, porque ela não quer ouvir ninguém. Então é isso que Deus está falando. A pessoa precisa se humilhar, né? Ela precisa se render, ela precisa reconhecer que grande é só o Senhor, né? A nação precisa reconhecer que grande é só o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. E aí a gente precisa declarar e proclamar, né, que o Brasil é do Senhor Jesus. O povo de Deus declare isso. É a oportunidade de nós declararmos esta palavra que, aleluia, que é quando um governo ele é justo diante de Deus, o povo se alegra, o povo prospera. Quando o governo teme ao Senhor, acontece, né, coisas boas com a nação, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é constituir o Senhor acima dos reis da terra, reconhecer que os reis da terra dependem de Deus. Olha aí o que está acontecendo com alguns países, né, da América Latina, todos se rendendo ao Senhor, todos reconhecendo que só Deus para tirá-lo, né, dessa praga, dessa crise, dessa pandemia. Por quê? Está na mão do Senhor. Ele tem o controle. É nessa hora que precisa, de fato, a humilhação. Precisa se render, precisa reconhecer e não se tornar, né, obstinado, endurecido, porque Deus vai destruir. Porque o duro de coração, Deus vai lá e quebra. Porque precisa reconhecer que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é isso que precisa acontecer. E o caminho que está se abrindo nos dias de hoje é exatamente isso. A nação, através do seu presidente, a autoridade máxima deste país, decretou, juntamente com as igrejas, com todas as religiões, um jejum nacional para se render ao Senhor, reconhecer que existe um Deus, aleluia, que está nos céus e que domina também sobre a terra, e que nós precisamos nos inclinar, nos render em pano de saco, em humilhação, né, para, aleluia, declarar o senhorio, a soberania dele sobre o povo, sobre a nação, sobre as nossas vidas, né? Então, essa foi uma grande iniciativa do nosso presidente, que a igreja poderia fazer, até tomar isoladamente essa atitude, porque quando Deus fala sobre esse texto, Deus está falando sobre a igreja, sobre o seu povo, se este meu povo. Mas temos que reconhecer que Deus constituiu uma autoridade maior, falando-se, né, de governo, sobre a igreja, sobre, né, a nação. Então a igreja tem esse papel de instruir os estadistas, né? Você se lembra que naquela época os profetas, eles mentoreavam os reis. O rei Uzias era mentoreado pelo profeta, né, Malaquias. Os presidentes americanos, eles fazem isso até hoje, né? Eles escutam homens de Deus de referência no país, eles escutam, pedem oração na Casa Branca. É sempre aquele bispo T.D. Jackson, né? Ele sempre T.D. Jake, né? Ele frequenta a Casa Branca. É um homem de... Então, são nações abençoadas, porque elas respeitam, elas reconhecem, né, a autoridade de Deus. Então, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eles reconhecem que o Senhor é o Deus de toda a terra, é o Deus da nação, né? Então, isso é fato. É difícil a gente ver um grande líder, um governante, né, de um país, de uma nação, ele se render a Deus. É muito difícil. E isso a gente está vendo pela primeira vez na nossa história do nosso país, um grande líder, né, um chefe de Estado, reconhecer. E a gente se lembra do rei de Nínive, porque ele poderia dizer, não, eu não vou me expor, eu vou deixar todo o meu povo vestir pano de saco, orar. Eu até concordo, mas eu como rei aqui, eu não vou declarar. Para mim, se eu declarar que eu vou fazer isso, é como se fosse declarar uma fraqueza. Mas ele disse, não, eu não vou olhar para minha fraqueza agora, eu quero me expor mesmo. Imagina o pensamento daquele rei de Nínive. Eu estava pensando nisso. Imagina o pensamento daquele homem. Ele disse, não, eu não me importa me expor agora.
Não há vergonha para mim dizer que eu vou vestir um pano de saco, eu vou jejuar e eu vou clamar um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que está acima de todos os deuses, o único Deus. Eu vou clamar esse Deus, o Deus desse profeta Jonas, porque eu reconheço o erro dos ninivitas, eu reconheço o erro da minha nação. Eu sei que Deus deve estar irado. Foi um ato muito bonito. A gente lembra dos ninivitas, lembra de Jonas e esquece daquele rei, o rei de Nínive. E ele, eu creio, se tinha algum cidadão ninivita, pastor, que tinha dúvida naquele dia de fazer o jejum, ele vê que tem alguém acima dele, uma patente maior reconhecendo. É como ele disse assim: quem sou eu para não reconhecer também? Se o meu grande líder está dizendo assim, eu vou jejuar, eu vou me derramar, me humilhar, e o nosso presidente Jair Bolsonaro está se humilhando. Precisava tomar essa decisão porque nós reconhecemos que é a partir do líder, né? O líder, se ele que é o maior, é o representante máximo, né, de autoridade nesta nação, ele se submeteu, ele se rendeu, o resto vem a reboque. Isso me faz lembrar quando Naamã, que era um grande general, que foi inclusive, ele foi arrolado no livro dos anais da história como, né, os heróis da história, né? Ele, quando esteve com a lepra, olha que uma pequena serva, que nem nome tinha, uma escrava que morava na sua casa, né, que foi usada por Deus para poder dar um comando para ele que ele fosse lá em Samaria, que tinha um homem de Deus, um profeta de Deus. Observe que ele foi até o rei da Síria, que escreveu uma carta ao rei de Israel. O rei de Israel falou: eu não tenho esse poder, não tenho essa autoridade. A carta foi com o endereço errado. Aí eles entenderam que era o profeta, porque o profeta, ele faz o que Deus manda, é um representante de Deus, né, naquela época. Então, quando chegou ao profeta, Naamã, que estava acostumado a todo mundo bater continência, né, porque ele era poderoso, ele era um general de guerra, vencedor, vitorioso. Então, quando ele chegou, ele achou que ele ia ser recebido com festa, com todas as honrarias. O profeta nem saiu ao encontro de Naamã. Mandou o seu servo dar um recado e disse assim: manda ele lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes, dar 7 mergulhos, que ele vai ficar limpo dessa lepra. O que aconteceu? Naquele momento ele falou: mas espera aí, que tratamento é esse? Né? Poxa, mandou banhar no pior rio, né, da região. Ele disse que Farpá e Albana eram